Quando você está sofrendo, suas interpretações ficam distorcidas. Quando você está sofrendo, suas interpretações não são confiáveis. Quando você está sofrendo, você verá a melhor coisa como a pior coisa. Quando você está sofrendo, você será atraído por pessoas insalubres que vão te prejudicar, em vez de amigos saudáveis que podem ajudar a te curar. Quando você está sofrendo, você corre para coisas que te entorpecem, em vez de correr para coisas que podem te libertar. Quando você está sofrendo, sua interpretação dos eventos não é confiável. É aí que nós precisamos de Jesus. Eu preciso que Jesus ande comigo. Eu preciso que Jesus acorde comigo. Eu preciso que Jesus esteja deitado ao meu lado quando eu me deito e fico me revirando nas tempestades que eu estou enfrentando. Eu preciso de Jesus para me ajudar a saber qual porta é Ele, porque nem toda porta aberta é de Deus. Eu preciso que Jesus me informe quais chamadas atender. Eu preciso que Jesus me informe qual mensagem enviar. Eu estou tentando dizer que eu preciso dele a cada hora. Deixe-me contar uma história antes de detalhar isso nas Escrituras. E eu vou falar sobre... Oh, cara, isso é bom pra mim. Graham, eu não pedi permissão, então eu peço perdão futuro por contar essa história. Ele estava reclamando porque estávamos saindo e tínhamos acabado de voltar da turnê, mas precisávamos tirar uns dias depois da turnê para nos recuperarmos. E o Graham disse algo muito engraçado. Ele tem 17 anos agora, mas ele disse: "Eu ainda preciso dos meus pais!" Você achou que ele ia ficar feliz por sairmos da cidade, mas ele é um garoto muito bom. Não há nada que ele quisesse fazer que ele não poderia fazer com a gente lá. E ele queria os pais. E a Holly disse: "Você tem pais? Nós te levamos para 4 dias de turnê. E você ficou com seus amigos nesse fim de semana e a gente estava aqui o tempo todo. Vamos sair por 3 dias. E ele disse: "Bem, eu não preciso de vocês no fim de semana." Que frase é essa? Que confissão! Não preciso de você no fim de semana. Eu só preciso quando eu quero. Só preciso de você quando for conveniente. Eu não estou dizendo que ele é um mau garoto, ele é ótimo. Mas e se essa for nossa atitude em relação a Deus? E se precisarmos dele para tudo isso? E se precisarmos dele para cada pedacinho disso? E se ele quiser estar em tudo isso? E se Deus estiver esperando que você ore pela presença dele no seu ataque de pânico? E se ele quiser estar nisso com você também? E se ele seguir você por uma estrada de Emaús, indo na direção errada, quando você disser: "Eu tô fora de controle aqui, Deus, eu tô fora de controle novamente, eu tô tentando me sabotar porque eu estou em espiral." E se Jesus estiver apenas esperando para ser mais do que seu Salvador durante a semana? Mais do que apenas aquele de quem você precisa quando as coisas dão errado. E a Bíblia diz que ele começou a expor. Eu não falei que ia ser um bom sermão, Tim? Tudo o que estava nas Escrituras a respeito de si mesmo. Isso seria um sermão maravilhoso. Durante uma caminhada de 2 a 3 horas, porque era uma estrada de 7 quilômetros. Então, ao longo de 2 ou 3 horas, esse homem faz uma série inteira, onde ele diz quem ele é e eles ainda não entendem. Essa é a ironia do texto. Ao se aproximarem da aldeia para onde iam, Jesus continuou como se estivesse indo mais longe. Palavra-chave, bem, 2 palavras, como se. Você pergunta, por que Jesus continuaria como se estivesse indo mais longe? Porque às vezes Deus se deleita em ser convidado. Ser convidado. Mas ele não está presente em todos os lugares? Sim. Mas ele permeia você quando você pede. Ele está presente, mas ele permeia quando você dá a permissão. Porque veja, isso é mais do que só hospitalidade, pessoal. Ele agiu como se fosse para mais longe, tipo, bem, bom bate-papo, espero que tenha aprendido algo. Eles ainda não sabem que é Jesus. Como eles não sabem que é Jesus? Eles ainda estavam no funeral. Ele deveria estar enterrado. Eles não acreditaram no anjo, não acreditaram nos relatos, não acreditaram nas mulheres. Não acreditaram no que eles ouviram.
E nem podiam acreditar no que estavam vendo. Eles não o reconheceram, mas eles insistiram com ele, fortemente. Fique conosco, pois é quase noite. Fique conosco, pois é quase noite. O dia está quase acabando. Então ele, veja isso, entrou para ficar com eles. E a minha parte favorita do texto nem é que ele o seguiu indo na direção errada, pela estrada. Minha parte favorita no texto nem é que ele deu a eles um resumo incrível, um semestre inteiro de estudos sobre como ele era a rocha no deserto e como ele era a vara de Arão e como ele cumpriu tudo que Moisés falou e como ele era a nuvem de dia e o fogo à noite. Não só eu amo o fato dele ter falado com eles ao longo do caminho, eu amo os versos 30 e 31, porque uma vez que ele entrou na casa com eles, a Bíblia diz que quando ele estava à mesa com eles, ele tomou o pão, deu graças. Ele pegou um biscoito Bojangles, deu graças, e ele o partiu. E começou a dar a eles. Todo mundo grite esta palavra. Então, é só então. Você quer dizer que eles ouviram uma aula de nível de mestrado do mestre e ainda não entenderam? Não. Então, é só então. Depois que o pão foi partido, então seus olhos foram abertos. Vou dizer de novo, caso tenha havido uma quebra em sua vida ultimamente. Depois que o pão foi partido, então seus olhos foram abertos. Mas não antes que o pão fosse partido. Não quando ele falou. Quando ele partiu. Algo sobre o partir do pão os ajudou a ver quem ele realmente era. Porque agora eles perceberam que ele não foi apenas morto na cruz. Ele deu sua vida na cruz. Ele não foi apenas pendurado lá por humanos. Ele foi enviado para lá por Deus. Ele não estava apenas morrendo fisicamente, ele estava pagando o preço espiritualmente. E foi somente após a quebra que a revelação veio. Existem algumas revelações que só vêm após a quebra. Elas não vêm antes, elas só vêm depois. Elas não vêm antes de você passar, elas só vêm depois. Mas para todos que estão quebrados ultimamente, eu tenho boas notícias. Após a quebra vem uma abertura. Que seus olhos sejam abertos, seus ouvidos sejam abertos, que seu caminho seja aberto, que seu mar vermelho se abra. Diga em voz alta, este não é o fim. Louve a Deus por isso, esse não é o fim. Por um momento parecia que tinha acabado. Mas este não. Talvez eu deva escrever no quadro, pessoal. Vou dar uma forcinha para vocês. Este não é o fim. Diga para a pessoa ao lado. Este não é o fim. Diga, você consegue ser muito melhor do que ele era. Este não é o fim. Diga, você era maior do que aquele lugar de qualquer maneira. Este não é o fim. Não estava pronto para você de qualquer maneira. Este não é o fim. Você não conseguiu lidar com isso naquela época, mas este não é o fim. Agora coloque meu versículo de volta no telão, porque eu vou abordar tudo isso hoje para alguém que esteve em um funeral e chorando por uma perda, e chorando por um arrependimento, e chorando por um erro, se punindo por um erro que cometeu, e dizendo que este é o fim, e pensando que este é o fim, e o inimigo tem te dito este é o fim, e você nunca vai se recuperar disso, e ninguém nunca vai te amar depois disso, e não há como voltar atrás disso, e você não pode sair disso, e você não pode se recuperar disso, e não há redenção nisso, e não há luz chegando, e não há ajuda chegando, e para todos a quem o inimigo tem dito a você, é o fim, dê-me o versículo 31, por favor. Então, o Senhor falou comigo e disse, este não
é o fim. Por quê? Porque haverá um então. Haverá um então. Haverá um então. Você me ouve hoje? Eu não posso colocar minha fé nesta palavra para você. Eu posso pregar, mas vai exigir sua fé. Porque haverá um então. Os seus olhos foram abertos. Haverá um então. Haverá um então. Deitou-se em luto. Depois levantou-se com as chaves. Haverá um então. Haverá um então. Quando Deus terminar com isso, não será um funeral, mas vai haver um dia de celebração. Ei! Grite agora como se já fosse o então. Ei! 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 Então, você pode tomar uma decisão agora sobre o que está do outro lado do seu então. Eles me deixaram, então eu fui para o isolamento e morri sozinho. Ou eles me deixaram. Então eu fui trabalhar no que estava dentro de mim, que me fez sentir como se eu não fosse uma pessoa sem eles. Então, ficou tão ruim que mal conseguimos nos falar, mas então eu dei um tapa nele, xinguei ele e cuspi na cara dele. Ou então eu decidi que eu tentaria encontrar uma maneira de entrar que não envolvesse meu ego, que era grande demais para passar pela porta. E então, você não pode morrer nisso. Porque haverá um então. Então. Eu não sei se você se lembra, mas você me deu esse sermão. A Holly estava conversando comigo outro dia e eu estava contando algo para ela, uma história muito triste. Como Cleopas e seu companheiro. Sobre os acontecimentos tristes, e eram reais, pessoal, é certo dizer, que eles ficaram desapontados e devastados por causa de eventos da vida real. Não é que aquilo não tenha acontecido, era só que o então estava em andamento. Então seus olhos se abriram quando ele partiu o pão. Somente o que está quebrado pode ser realmente abençoado. Então, após a quebra, espere uma revelação. Depois que eu terminei de contar minha história para Holly, ela disse: sim, mas e então? Porque eu estava falando de uma parte da nossa história onde alguém realmente machucou a gente. Quer dizer, machucou de verdade. E ela disse: sim, mas então? E ela me contou o que aconteceu depois e que não teria acontecido se não tivessem nos machucado. Justamente quando ela me lembrou disso, ela disse: mas então? Isso me deu fé para o meu futuro. Porque eu percebi que assim como os agricultores plantam sementes e não choram por perdê-las, existem certas coisas em sua vida e na minha vida que estão esperando o momento apropriado para surgir. Não se deixe enganar pelo funeral. Você continua dizendo: é isso, esse é o fim. Não é o fim. É apenas o pré-então. Um dia, talvez, você esteja conversando com alguém e diga: eu estava prestes a desistir, mas então... Eu acho que a verdadeira habilidade de viver, Austin, é ser capaz de confiar em Deus o suficiente para deixar o então com Ele. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.